Sejam bem-vindos ao mini curso de Educação Continuada. Eu vou dar continuidade ao módulo 1 de Nutrição Materno-Infantil, em que a gente está falando do período da gestação até os 2 anos de idade. Meu nome é Mariana, eu sou aluna do curso de Nutrição do UFRJ Macaé e estou sendo supervisionada pela professora Fernanda Amorim. Essa é a aula 3, em que a gente vai falar do atendimento nutricional de gestantes e crianças. Bem, vamos começar falando sobre o atendimento nutricional de gestantes, né? Bem, o principal aqui é como a gente deve acolher essa mulher, né? Então, desde esse início da gravidez, essa mulher tem que ser muito bem acolhida no período do pré-natal e no puerpério, né? Então, essa atenção deve ser qualificada e humanizada. E como que a gente pode fazer, né, uma atenção assim, com condutas acolhedoras, sem intervenções desnecessárias e de fácil acesso aos serviços de saúde, né? Permitir com que ela tenha facilidade em ter essa atenção. E a gente precisa destacar, né, que esse período da gestação, o cuidado vai além dos aspectos físicos, porque essa mulher está passando por um processo muito, muito especial, né? Então tem os sentimentos profundos, é um momento de crises construtivas e também tem um forte potencial na formação de vínculos e em verdadeiras transformações pessoais, né? Então a gente precisa estar bem atento a isso para que essa mulher não se sinta em nenhum momento desamparada, né? E aí, como que a gente pode fazer esse acolhimento? Então, essa entrevista deve ser centralizada na pessoa, né? Então, o primeiro ponto é prestar atenção na recepção dessa mulher. Então, a equipe deve se responsabilizar por ela, ouvindo as queixas, permitindo que ela expresse suas dúvidas, angústias e garantindo principalmente uma atenção resolutiva, né? Outro ponto também é a escutativa. A gente precisa prestar atenção no que essa mulher tem a dizer para a gente e no que os acompanhantes também têm a dizer, né? Então, para a gente pensar sobre o que vai ser feito durante essa consulta e as condutas que devem ser adotadas. Outro ponto também é estimular a presença do companheiro ou da companheira, né? Há pesquisas que indicam que essas mulheres se sentem mais seguras, confiantes, o uso de medicações reduzidos, assim como a duração do trabalho de parto, o número de cesáreas e a diminuição de casos de depressão pós-parto, né? Outro ponto também é que deve-se avaliar o contexto dessa gestação, né? Então, o contexto em que essa mulher e esse bebê estão envolvidos, né, vai determinar todo o desenvolvimento dessa gravidez. Além disso, a importância desse acompanhamento no pós-parto imediato e no puerpério também é importante, já que nesse ponto há uma reorganização psíquica, né, da mulher, em questão ao vínculo com o bebê, tem essa separação do corpo dela com o corpo do bebê e também uma retomada de um planejamento familiar, né, que vai se modificar muito. Essas e outras instruções estão no manual técnico de pré-natal e puerpério. O QR Code está aqui, então se você quiser estar tendo acesso a esse manual completo, é só você apontar a câmera do seu celular para cá. Bem, e aí a gente deve relembrar, né, lá na aula 1, que a Ana Paula falou, sobre a avaliação nutricional. A gente sabe que tem várias etapas, né? Então, aqui tem a questão do diagnóstico, como que esse diagnóstico é feito. Coloquei também aqui as tabelinhas para a gente relembrar de como que é o ganho de peso recomendado, a curva de Atalar, porque a partir deste diagnóstico a nossa conduta que vai ser direcionada, né? A gente deve se pautar nisso aqui. Então, se vocês quiserem estar relembrando, tem na aula 1 lá da Ana Paula e também vai estar no material complementar. E aí que chega o nosso ponto, né? A nossa consulta, a nossa anamnese deve ser direcionada de acordo com esse diagnóstico. Então, vamos pensar que se esse diagnóstico, se essa gestante apresentou baixo peso, a gente deve investigar de por que ela está com esse ganho de peso, né, inalterado. Então, será que é por uma hiperêmese gravídica? Será que são anemias, parasitoses? A gente deve fazer uma anamnese direcionada para essa investigação. Além disso, também pensar que essa gestante deve vir no intervalo menor, né, da consulta do que fixado no calendário habitual, para a gente estar de pertinho acompanhando junto com ela. Se essa gestante está com
um ganho de peso adequado ali na curva, a gente não precisa ter o adiantamento dessa consulta, a gente pode seguir normalmente o calendário habitual, mas sempre pensando e orientando da importância do ganho de peso adequado e das orientações nutricionais necessárias para o bom desenvolvimento do bebê. Já se essa gestante apresenta sobrepeso ou obesidade, a gente também deve estar investigando se isso vem de uma realidade pré-gestacional ou se esse ganho de peso foi na gravidez, né? Também está pensando em acompanhar essa gestante mais de perto, então marcar consultas com intervalo menor e dar orientação de que também, nesse momento, não é o momento dela perder peso, né? Então, manter os hábitos saudáveis, enfim. Se vocês quiserem estar vendo mais a fundo essas condutas, também vai estar no material. A partir daí, né, a gente deve avaliar como que está o consumo alimentar dessa gestante. Então, a gente tem diferentes métodos quantitativos e os métodos qualitativos, que a gente pode estar usando aí como ferramenta. Então, a gente tem o recordatório de 24 horas, o registro alimentar, a anamnese alimentar, história, o QFA, que são até ferramentas que a gente está acostumado um pouco a usar no ambulatório. Bem, e o cálculo das exigências energéticas dessa gestante? Primeiro que a gente tem que pensar é que a taxa metabólica basal vai influenciar e ela vai estar sendo diferenciada pela idade materna, tá? Nesse ponto, vocês podem se perguntar em qual peso, né? Há muita dúvida sobre isso. Qual peso utilizar na fórmula? Pensando em gestantes de baixo peso, a gente sempre tem que usar o peso ideal. Agora, já as adequadas e com sobrepeso e obesidade, a gente pode estar usando o peso pré-gestacional. O fator atividade física também, a gente tem vários fatores de atividade física, de acordo com o que essa gestante faz de exercício físico, atividade física, mas salientando que geralmente as gestantes têm aí entre um FAT de leve a mínimo. E o adicional energético, né? O adicional energético, ele pode seguir duas linhas. Ele pode ser o adicional fixo, que vai ser por trimestre, e o adicional individualizado, em que a gente vai estar seguindo um passo a passo aí para descobrir quanto de adicional essa gestante precisa. Então, isso aqui vai estar tudo no material também. Se vocês quiserem estar com isso pertinho na hora da consulta, facilita bastante também. E aí a gente chega na distribuição de macronutrientes, né? Então, o primeiro macronutriente que a gente chama atenção na gravidez é a proteína, né? A importância de um aporte proteico correto, porque há requerimentos maternos, requerimentos fetais ali no desenvolvimento, e esse macronutriente é extremamente importante. Mas salientando que uma dieta hipoproteica pode ser prejudicial para essa gravidez, né? Mas uma dieta hiperproteica também pode causar algumas intercorrências. Então, a gente deve prestar bastante atenção nesse ponto. Então, a gente tem aí a recomendação de 1 grama por quilograma de peso, né? E aí há um adicional, além disso, que vai mudar de acordo com o trimestre da gravidez. Em relação ao carboidrato, né? A gente mantém a recomendação de 55% a 75% do VET e prestando atenção nas fibras dietéticas, né? Que devem ser entre 25 a 30 gramas por dia. Geralmente, essa gestante cursa com constipação intestinal, então a gente deve prestar bastante atenção na quantidade de fibras e de água. E também a recomendação de lipídio vai ser de 15% a 30% e a gente deve tomar bastante cuidado com a qualidade desse lipídio, né? Pensando sempre em um aporte legal de ômega 3, entre outros. E aí a gente entra na importância dos micronutrientes, né? O período da gravidez até os 2 anos de idade, a gente fala que são os primeiros 1000 dias, né, dessa criança, são muito importantes para a saúde a curto e longo prazo, né? Então, a gente tem que prestar atenção para dar um aporte adequado de micronutrientes no período da gestação, né? Isso que a gente chama atenção é o chamado programação metabólica. Então, os nutrientes que essa gestante vai receber vai estar aí
sendo diretamente influenciado na saúde do bebê também. Em questão da suplementação de vitaminas e minerais, né? A gente chama atenção aí para 4 micronutrientes que são muito importantes, que seria o cálcio, que tem a ver também com risco de pré-eclâmpsia, prematuridade, risco de morte relacionada também à hipertensão gestacional. A gente tem aí a vitamina D, né, que ela tem relação com o diabetes gestacional e a prematuridade. A gente está aí falando da colina, né, que é extremamente importante no desenvolvimento neurológico. Então, esses primeiros 1000 dias têm um desenvolvimento neurológico muito acentuado. Então, a gente tem que prestar atenção, sim. E também o DHA, né, que tem aí a relação com baixo peso ao nascer, prematuridade, e também está falando sobre o desenvolvimento neurológico. E aí a gente se pergunta, né, suplementa ou não suplementa esses micronutrientes? Que a gente pode pensar em avaliar essa gestante individualmente. Se ela já está tendo um aporte adequado de cálcio, de colina, por exemplo, não é tão necessário a gente pensar numa suplementação. Mas ela pode, por exemplo, a gente investigando os exames bioquímicos, a gente observar que ela está com uma baixa de vitamina D. Então, a gente já pode pensar numa suplementação. Mas sempre avaliando essa gestante individual, não assim, pensando em suplementar para todas elas. Há casos e casos. E, como eu disse lá atrás, sobre a questão do acolhimento, a gente precisa avaliar esse contexto de vida também, né? A questão do acesso, como que seria isso na unidade básica. E aí a gente fala um pouquinho também sobre contaminantes ambientais, né? A poluição, o contato com esses agentes químicos podem levar a prejuízos na gravidez. Então, por exemplo, os agrotóxicos podem trazer prejuízos como infertilidade, prematuridade, baixo peso ao nascer, malformação, neurotoxicidade, além de vários tipos de câncer. O bisfenol A, por exemplo, que está ali presente em alguns plásticos, eles podem ser desreguladores endócrinos, né? Então, eles podem também ter efeitos hepatotóxicos, carcinogênicos. A gente deve estar chamando atenção para isso e orientando a gestante sobre a importância de verificar se ele é BPA-free ou não. E também o uso de cosméticos, né? Que é muito comum nas mulheres. E eles podem também levar a algumas alterações, né? Então, favorecer o risco de prematuridade, o câncer, má formação congênita, distúrbios endócrinos, entre outros. É um assunto que leva bastante tempo até. Então, se vocês quiserem saber mais sobre os contaminantes ambientais, tem 3 podcasts disponíveis lá no site do NESAM, que a gente fala um pouquinho mais sobre isso. A gente foi orientada pela Fernanda também, eu e outras amigas, então o conteúdo está bem legal se vocês quiserem dar uma olhada a fundo. Tá, e como que a gente pode estar pensando em orientar essa gestante para diminuir essa exposição aos contaminantes, né? A gente pode estar falando com ela para tomar cuidado no armazenamento das comidas, então tá pensando em armazenar em potes de vidro ou algo do tipo. A gente pode também estar dando orientação da importância de se adquirir produtos naturais das feiras da cidade. A gente pode estar aí dando exemplos de quais feiras são essas, em que frequência elas acontecem. Também de consumir alimentos da safra, que eles têm menos agrotóxicos. Então, tá pensando aí em estratégias que estejam mais próximas da realidade da unidade básica também e dessa gestante. Algumas orientações dietéticas, né, que a gente pode estar pensando nesse período. A gente precisa pensar que o período da gravidez tem alterações fisiológicas que não necessariamente configuram doenças, né? Então, a gente pensar em orientações sem considerar que aquilo que ela está relatando para a gente é algo mais complexo ou coisa assim. Então, o primeiro ponto seria a questão das náuseas, vômitos e tonturas, que é muito comum nessas gestantes. Então, explicar para ela que esses sintomas são muito comuns no início da gestação, orientar para que essa alimentação seja uma alimentação fracionada,
em que ela evite frituras, evite consumir muito líquido durante a refeição, alimentos com cheiros muito fortes e desagradáveis. Também está pensando aí, se ela estiver realmente muito ali enjoada na parte da manhã, pensar em ingerir alimentos mais sólidos, alimentos com menos quantidade de água. Isso pode estar diminuindo todos esses sintomas de náuseas e vômitos. Também muito comum nesse período da gestação é a dor abdominal, as cólicas, flatulência, constipação intestinal. Então, tá aí se certificando que isso não são contrações uterinas, né? Orientar também o consumo de uma alimentação com bastante fibra, com alimentos laxativos, recomendar essa ingestão de água também, que deve ser feita aí mais ou menos no período do intervalo entre as refeições, para não estar prejudicando também o enjoo. Recomendar caminhadas e atividades físicas para a regulação desse hábito intestinal também, né? A gente sempre deve adequar a nossa dieta e a nossa orientação de acordo com as queixas, as intercorrências, também da condição sociodemográfica dessa gestante, né? Para que isso realmente seja efetivo e faça uma diferença no período da gravidez dela, né? Prestar também bastante atenção nos tabus e erros, né, alimentares que vão ser detectados nesse período. Há muita preocupação de toda a família relacionada à gestante, então passam-se mitos, tabus de geração em geração, e a gente tem que estar atento a isso para estar orientando essa gestante para ela seguir num caminho que realmente vai trazer saúde para ela e para o bebê, né? Nessa questão de orientações dietéticas, o que a gente deve prestar bastante atenção e orientar para essa gestante é a importância do ganho de peso, né? Elas ficam muito preocupadas com isso, com engordar muito, e acham que isso pode ser um problema delas, mas não. Isso é de acordo com as transformações físicas e metabólicas que acontecem, e é óbvio que existe um limite desse ganho de peso, mas o não ganhar peso também é muito perigoso para a saúde da mãe e do bebê, né? Então, por que essa gestante ganha peso? A gente está aí falando da placenta, está falando do feto, do líquido amniótico, tudo isso vai acrescentar aí no ganho de peso dessa gestante. Então, importante salientar que nesse período não é indicado dieta para emagrecer, nem naquelas gestantes que estão sobrepeso ou obesidade, né? A gestação é uma fase que a mulher não pode passar por nenhum tipo de privação alimentar, pelo contrário, ela tem que fornecer todos os nutrientes e energia necessário para o desenvolvimento adequado desse bebê, né? E para o desenvolvimento fetal saudável. E aí a gente pode também, na nossa consulta, estar apresentando para essa mulher o guia alimentar para a população brasileira. A gente sempre deve se basear no que esse guia diz, né? Então, orientar para essa mulher também ter a base da sua alimentação de frutas, verduras, legumes, alimentos minimamente processados ou in natura, e tá evitando alimentos muito industrializados, né? Também é importante pensar na composição desses pratos. O guia ele traz exemplos de pratos equilibrados, tanto para a refeição do almoço, do jantar, quanto para o lanches. Então, pode estar sendo uma ferramenta muito interessante para a gente estar trabalhando isso no ambulatório. Então, se vocês quiserem também ter acesso, a gente já colocou aqui o link para ficar bem fácil para vocês verem. Também aqui tem passos para alimentação saudável, tem várias ferramentas muito interessantes. Bem, aí vou dar continuidade ao entendimento nutricional de Nutrizes, né? Então, a avaliação nutricional também é importante, né? Que vai orientar a nossa conduta. Pensando que nesse período, por conta da amamentação e tal, essa mulher vai estar indo em direção à perda de peso, né? E a gente pode calcular essas necessidades energéticas, pensando aí na conversão de energia, eficiência do leite materno, mas pensando que esses cálculos nutricionais são específicos para quem está em amamentação exclusiva, tá? A mulher que não está em amamentação exclusiva, ela vai ser tratada normalmente.
Em questão do cálculo do valor energético total, a gente também aí vai ter a taxa metabólica basal, que vai estar sendo diferenciada pela idade materna, o fator atividade também, entre mínimo, leve, ativo e vigoroso, e a questão da distribuição desses macronutrientes, né? Então, aqui a gente também vai ter a recomendação de 1 grama por quilograma por dia e mais o adicional, né? Esse adicional vai ser por semestre, ele vai estar sendo diferente de um semestre para o outro. Também pensar num aporte adequado de carboidrato, com fibra dietética, pensar na qualidade desses carboidratos, da mesma forma que a gente vai estar pensando aqui na qualidade desses lipídios, né? Pensando que o que a mãe come vai estar influenciando também na qualidade desse leite materno. E aí, algumas orientações, né? É importante que o profissional esteja atento que esse período pós-parto, né? Ele tem uma característica muito emotiva, né? Essas nutrizes ficam muito sentimentais, né? Tá ali pensando em todo essa novidade que é ter um bebê ali para cuidar, enfim. E aí, essas alterações emocionais, elas podem se configurar, por exemplo, do baby blues, que é mais frequente nessas mulheres, então um estado depressivo mais brando, transitório, que aparece em geral nesse pós-parto e nessas primeiras semanas aí que a mãe está tendo muitas mudanças ali na rotina dela. Ou ele pode se configurar como uma situação um pouco mais séria, que seria a depressão pós-parto, e incluem sintomas de perda de apetite, sentimento de inadequação, muitas vezes até rejeição a esse bebê e pensamentos suicidas. Então, assim, é algo que realmente precisa ter um acompanhamento bem mais de perto e a gente precisa estar atenta aos sinais que essa nutriz vai apresentar, né? Isso se configura principalmente por esses lutos vividos, né, entre a transição da gravidez e a maternidade, essa separação entre a mãe e o bebê, e essa perda do corpo gravídico e não retorno ao imediato corpo original, né? Então, a gente tem uma pressão estética muito grande relacionada a isso. A mídia mostra muitas mulheres perdendo peso de forma muito rápida depois que ganham o bebê, e isso nem sempre é próximo, na maior parte das vezes, né? Não é próximo da nossa realidade ali. Então, esse sentimento de inadequação em relação ao corpo pode estar muito presente nessas nutrizes também. E aí a gente entra, né, em uma questão que é muito recorrente no consultório, que é essa cólica do lactente e como que a alimentação materna vai estar influenciando isso, né? Então, o que a gente sabe é que, em casos de alergia e intolerância, a gente pode estar pensando na eliminação e na redução desses alimentos alergênicos que podem estar causando esses sintomas no bebê. Mas o que a gente tem na literatura, na verdade, é um número reduzido de estudos que abordam essa associação. E os que abordam ainda têm limitações como essa subjetividade na avaliação, né? Geralmente eram questionários autoaplicados, autoavaliações, que podem ser influenciados aí pela subjetividade da mãe. O que a gente pode estar pensando no consultório é essa avaliação da alimentação materna e reação nesse lactente, como que ele está respondendo aquilo, né? Então, é isso que a gente tem mais na literatura científica de acordo com esses sintomas, né? Aqui tem algumas referências, se vocês quiserem estar tendo acesso, né, o que a gente falou. Também a gente vai estar disponibilizando material complementar. E qualquer dúvida, anotem que a gente vai tirar essas dúvidas no dia 31 de maio, na nossa conversa ao vivo. Vamos dar continuidade ao atendimento nutricional, né, da criança até os 2 anos de idade. Então, vamos falar, né, das etapas desse atendimento em pediatria. Então, o objetivo do atendimento dessa criança, né, é permitir o crescimento, o desenvolvimento adequado dela, evitar o déficit de nutrientes específicos e essa prevenção de doenças na fase adulta. Então, a gente pode dividir o atendimento de uma forma mais didática em 3 etapas, né? A fase exploratória,
que seria avaliar essas queixas, a evolução dessa criança desde a última consulta, avaliar os aspectos socioeconômicos, dietéticos, avaliação física, observar exames e dados complementares, né? Aqui a gente está coletando todas as informações para que a gente possa direcionar nosso diagnóstico e nossa conduta, né? E aí, no diagnóstico, a gente vai estar prestando atenção aí no estado nutricional, de acordo com essa avaliação antropométrica, ver a avaliação dietética, a avaliação bioquímica, essas principais intercorrências e situações relevantes nessa criança, né? E a conduta, a gente vai estar pensando aí em como vai ser distribuído esses macro e micronutrientes, de acordo também com as necessidades nutricionais dessa criança, dar orientações nutricionais específicas e fazer correções dietéticas que a gente percebeu que são necessárias, né? E aí, a gente está aqui pensando, né, desde lá de quando essa criança nasceu até os 2 anos de idade. Então, essa chegada da criança à família pode levar a dúvidas sobre a alimentação. As pessoas ao redor, né, a família quer fornecer o melhor para essa criança. Então, há muitas dúvidas do que é recomendado para essa idade, com que frequência ela deve ser alimentada, até quando ela pode mamar no peito. Então, todas essas são questões da família, que a gente encontra muito do ambulatório. Então, a gente aqui vai estar focando nessa aula mais na alimentação complementar, porque na aula 4 a gente vai estar falando especificamente sobre aleitamento materno, as especificidades, enfim. Mas aqui a gente chama atenção, né, que amamentar e ser amamentado é um direito da mãe, né, e da criança. Não há nada igual ao leite materno e a gente tem que orientar que essa mulher também exerça seu poder de decisão sobre o seu corpo e sobre essa vontade de amamentar, né? Então, essa criança deve ser amamentada mais ou menos por 2 anos ou mais, né? E a recomendação é que nos primeiros 6 meses essa amamentação seja exclusiva, né? Então, que essa criança receba apenas o leite materno e nenhum outro tipo de líquido deve ser dado ao bebê, nem água, líquidos de uma forma geral, né? A partir dos 6 meses, esse leite materno ele já não vai ser suficiente para suprir as necessidades energéticas, porque essa criança está se desenvolvendo, né? Então, a gente deve fornecer os nutrientes necessários a fim de complementar essa amamentação. O aleitamento materno deve continuar, mas aqui a gente vai estar pensando também em começar a introduzir alimentos do contexto familiar na alimentação dessa criança. Então, existem diferentes métodos de apresentar esses alimentos para a criança. Então, o que a gente mais conhece, né, é o tradicional, em que ele vai falar aí sobre a oferta passiva desses alimentos, que de uma certa forma não favorece o desenvolvimento da exploração, coordenação, característica sensorial, e é um pouco difícil a avaliação da saciedade, né? A gente observa muito nas famílias aquele pensamento de que criança saudável é criança gordinha. Então, quando os pais estão fornecendo aquele alimento, né, na forma descolheradas, eles podem acabar dando mais do que aquela criança realmente precisa, né? É difícil essa avaliação se está na hora de parar ou não. Aí a gente tem o outro método que ele é mais... ele é novo, né? Que é o BLW. E aí a gente dá, assim, total autonomia para o bebê, é apenas o bebê que coloca a comida na própria boca. É uma abordagem multissensorial, então até esse bebê entender que aquilo é um alimento, ele vai brincar um pouco com a comida, ele vai ali explorar o alimento como um todo, ele vai cheirar, e isso favorece muito, né? Estimula muito a autonomia. Mas a gente sabe, né, principalmente na realidade da saúde básica, do atendimento básico, que nem sempre todas as famílias conseguem
ter esse tipo de prática, porque é uma prática que demanda muita atenção também, cuidado, é trabalhoso, a criança muitas vezes faz bagunça. Então, a gente pode estar pensando também no que a gente chama da abordagem participativa, né? Que é mesclar entre a tradicional e o BLW. Então, a gente pode estar pensando nessas práticas alternadas para estar pensando no melhor desenvolvimento para esse bebê, mas também de acordo com o contexto familiar em que ele está envolvido. Bem, a partir dos 6 meses, o aleitamento materno deve continuar. Então, as frutas podem ser iniciadas sob a forma de sucos, uma vez ao dia, ou amassada, sempre as colheradas, né? A partir dos 6 meses, a criança começa a receber a sua primeira refeição de sal no horário habitual do almoço, podendo utilizar os mesmos alimentos da família. É importante isso, né? Que a criança se sinta incluída na rotina familiar, porque ela pode, conforme ela vai amadurecendo, né, observando, a criança observa muito ao redor, se ela se alimentar diferente do que a família se alimenta, né, isso pode causar um certo estranhamento. Então, é importante ter essa inclusão com ela. Então, o cozimento deve ser progressivamente aumentado de forma a diminuir a quantidade de água residual dessa refeição. Então, pensando aí nessa evolução para favorecer a melhor oferta calórica para esse bebê. Após o cozimento, né, esses alimentos devem ser amassados com garfo, nunca liquidificados. E também a questão da seletividade alimentar, né? Muitas vezes essa criança tem que ser exposta a esse novo alimento várias vezes. Então, a gente fala aí de 8 a 10 repetições a um novo alimento para que ele seja realmente aceito por essa criança. A gente aqui apresenta também um guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos. O guia traz orientações muito práticas e interessantes para a gente estar dando para essa família e para a gente estar utilizando também no consultório. Então, se vocês quiserem dar uma olhada a fundo, também está o link aqui. O guia, ele traz, por exemplo, essa evolução do prato, né? Lá desde os 6 meses até o prato do adulto. Então, a gente pode observar que essa quantidade vai aumentando progressivamente. São os mesmos alimentos, da alimentação da família para o bebê lá de 6 meses. A diferenciação, né, dos alimentos. Então, para ela sentir o sabor, o gosto de cada alimento, a textura. E observar também que os pratos lá do bebê, ele vai ser em um pratinho de sobremesa, já o adulto já vai ser num prato grande e raso, né? Então, é bem interessante a gente também estar mostrando isso para a mãe, para a família, com um exemplo prático do que a gente tá falando e orientando. Também traz aqui a evolução dessa consistência nos lanches para as crianças. A gente se baseia desde o início, né? Nessa aula também a gente se baseou no guia alimentar da população brasileira, mas existem outros instrumentos que podem estar ajudando a gente ali no consultório também. Então, tem esses 2 livros que trazem receitas muito legais que a gente pode estar passando para essa mãe, para ela, para facilitar a vida dela também, né? Ela tem muitas coisas para se preocupar nesse momento. Então, se a gente puder ali estar dando o máximo de estratégias fáceis e úteis para essa mãe, é o ideal. Então, tem esses 2 livros, o Cores e Sabores da Diana e A Comida de Bebê, da Rita Lobo, que pode aí serem instrumentos que vão estar auxiliando aí junto com o guia alimentar. O guia, né, ele traz os 12 passos para uma alimentação saudável para essa criança menor de 2 anos de idade, né? Então, o primeiro aí seria essa questão de amamentar até os 2 anos ou mais, oferecer alimentos in natura ou minimamente processados, oferecer água ao invés de sucos, oferecer essa comida amassada para a criança, não oferecer açúcar ou preparações que contenham açúcar a essa criança até os 2 anos de idade, não oferecer alimentos ultraprocessados,
cozinhar a mesma comida para a criança e para a família, como a gente tem dito, né? Zelar para que a hora da alimentação dessa criança seja um movimento de experiências positivas, aprendizado, afeto junto da família. Prestar atenção nos sinais de fome e saciedade. Cuidar da higiene em todas as etapas da preparação desse alimento. Oferecer uma alimentação adequada e saudável e, principalmente, proteger essa criança da publicidade de alimentos, né, gente? Isso aqui é bem importante, que a gente tem um apelo muito grande da mídia focado nessa idade. E aí a gente traz até um vídeo do Ministério da Saúde que é falando sobre esses 12 passos mesmo, mais ou menos o que a gente acabou de falar ali no outro slide, mas pode ser interessante para vocês terem no celular, ou tá dando esse link para a mãe, para ela ter todas as orientações ali de fácil acesso e bem didático para ela. Esse vídeo é bem legal. Se vocês quiserem estar vendo, o link está aí também. E aí, né, o cálculo das necessidades energéticas. Importante falar que nesse período, né, se a gente pensar na qualidade dessa alimentação, em alimentos in natura, minimamente processados, isso já vai dar um norte muito grande. Mas se por acaso a gente precisar fazer esse cálculo, a gente tem aqui de fácil acesso também. Então, aqui está de acordo com a idade, né? O quilocal por quilograma de peso que a gente utiliza para calcular o VET total dessa criança. E aqui também tem essa questão da ingestão de proteína, né? Qual é a recomendação? E aí é diferenciado pela idade também. Tem os valores aqui até os 2 anos de idade. Em relação da distribuição dos macronutrientes, né? A proteína ela vai estar aí em torno de 10 a 20% do VET. Pensar nos alimentos em que vão fornecer essa proteína, então pensar em proteínas de alta qualidade, de alto valor biológico, então ovos, leites, leguminosas, carnes, grão de bico. Pensar também aí que é muito comum na alimentação do brasileiro essa proporção 3-por-1 de arroz e feijão, que vai também estar fornecendo proteínas que essa criança precisa. Em relação ao carboidrato, né? 30 a 50% do VET, pensar em diferentes fontes de carboidrato, então cereais, tubérculos, farinhas derivadas, todos eles vão fornecer calorias e carboidrato. E os lipídios também, recomendação de 30%, e aí a gente deve pensar na qualidade desse lipídio também, para que a gente mantenha aí a saúde dessa criança. A gente deve ter atenção aos micronutrientes, né? Como eu já falei, essa criança até os 2 anos de idade, ela vai estar ali numa janela muito importante de programação metabólica, e especificamente a criança que está tendo um desenvolvimento grande, né? Ela está crescendo, está muito rapidamente, então ela tem uma vulnerabilidade a ter deficiências de macro e micronutrientes, né? Então a gente precisa estar sempre atenta a isso no consultório. Esse é um período crítico de neurodesenvolvimento e ele vai estar dependente direto de oferta de nutrientes que são essenciais nesse período, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não ter nenhum tipo de deficiência, e isso aumentar o risco de doenças crônico-degenerativas, e também a questão da programação metabólica, que a gente tem falado bastante, né? Intervenções nesse período vão ser essenciais para garantir essa oferta nutricional ideal para uma vida saudável e produtiva a longo prazo. E aí a gente fala também sobre a suplementação de micronutrientes, né? O que a gente tem de recomendação para essas crianças? Então, falando aí principalmente do DHA, né? Extremamente importante para esse desenvolvimento neurológico, a gente fala de que crianças amamentadas devem receber isso através da fórmula láctea, né? Mas caso contrário, elas podem ser suplementadas isoladamente também. Pensando aí numa suplementação de 200 miligramas por dia, nesse sentido. A vitamina D, né? A gente tem a dose preventiva universal para lactentes, está o valor aí também, a questão da vitamina A. Se vocês quiserem estar vendo esses valores mais minuciosamente,
eles vão estar no material complementar também, mas chamando atenção para esses nutrientes, DH, vitamina D, vitamina A, ferro e zinco, que vão estar atuando diretamente no desenvolvimento dessa criança. Aqui é a referência da onde a gente pegou essas recomendações da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Essa revista tá bem didática, tá bem fácil de ver essas recomendações. Tem algumas introduções também sobre a importância desses micronutrientes no desenvolvimento e no crescimento das crianças. Então, se vocês quiserem estar dando uma olhada, é uma fonte muito boa para direcionar vocês. E aqui a gente traz também um artigo que está mais próximo da realidade, né, da unidade básica, que foi feita pelas professoras aqui em Macaé, em que avaliaram as principais práticas alimentares no primeiro ano de vida em crianças atendidas no núcleo de saúde, de atenção à mulher em Macaé. Então, o que foi visto, né? Essa amostra foi prevalente de meninos, famílias com mais de um filho, renda familiar de até um salário mínimo, e aproximadamente um terço das mães estavam inseridas no mercado de trabalho. Então, chamando a atenção que as consultas de pré-natal esteve presente em todas as crianças, inclusive com informações sobre a amamentação exclusiva e alimentação nesse primeiro ano de vida, né? Então, elas tiveram acesso a todas essas orientações, até que a gente conversou aqui durante a aula, enfim. Mas mesmo assim, foi identificado o início de uma alimentação complementar precoce, né? Muito comum que as famílias acabem dando alimentos que não são leite materno, né? Para essa criança, por muitas vezes achar que o leite materno não é suficiente, que não é verdade. Então, orientar bastante que até os 6 meses não é necessário ter a introdução de outros alimentos. E também nessa pesquisa foi visto que quase metade fazia o consumo de açúcar refinado, que a gente viu que não é orientado para criança menores de 2 anos, e também de alimentos considerados não saudáveis, como biscoitos e petit suisse, né? Que são muito comuns nessa faixa etária também e que não são alimentos interessantes. Mas também foi observado o consumo de alimentos saudáveis. Então, isso aqui para a gente ver, né, um pouquinho de como que é a realidade na unidade básica de saúde e aonde a gente pode estar focando mais a nossa orientação. É isso, muito obrigada. No final também vai ter as referências, se vocês quiserem consultar, e o material complementar também tem informações extras que podem estar ajudando vocês aí no atendimento.